Após muitos anos cobrindo notícias e assuntos políticos no leste asiático, o prestigiado jornalista e escritor Tiziano Terzani se recolheu em uma cabana numa floresta na província de Ibaraki, no Japão. Terzani passava o tempo com os livros, apreciando a natureza, ouvindo os ventos nas árvores, observando as borboletas, curtindo o silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu livre das ansiedades incessantes da vida diária. Ele diz: finalmente tive tempo de ter tempo. Mas a aceitação do isolamento de Terzani foi um tanto incomum. As pessoas tendem a estigmatizar a solidão. O teórico político e psicanalista Matthew Walker explica que a solidão está mais desvalorizada do que nunca. Em outras palavras, estar sozinho tem uma má reputação porque associamos isso ao sentimento de solidão e ao tédio. Embora seja uma questão de nossa cultura, os próprios seres humanos também são sociais por natureza e incapazes de suportar casos extremos de isolamento. O uso de confinamento solitário na prisão indica como as pessoas, há muito tempo, entenderam quão profundamente o medo do isolamento corre em nossas veias. Ou seja, se ficarmos sozinhos por muito tempo, nossas faculdades mentais podem degradar, levando a estados de insanidade e desespero. No entanto, nos dias modernos, nossos medos não se restringem a essas formas extremas de isolamento. Em vez disso, tememos ficar sozinhos por qualquer período de tempo, desde apenas alguns minutos no elevador, várias horas à noite após o trabalho, a uma viagem solo, ou talvez alguns anos sem uma parceria romântica. Apesar das nossas inseguranças e tensões a respeito da solidão, depois de vivermos o isolamento forçado devido ao caos sanitário mundial, as pessoas tornaram a dar atenção à saúde mental, e o assunto solitude veio à tona. A verdade é que já existem estudos que mostram como a solitude ativa pode trazer benefícios, e psicólogos e acadêmicos da área humana têm dado mais atenção a esse tipo de solidão terapêutica. Isso é especialmente realista em tempos de turbulência pessoal. Quando estamos passando por uma crise, nem sempre se trata apenas de nós, mas de como nós estamos na sociedade. Para muitos de nós, a solidão é desconfortável e faremos quase tudo para evitá-la, mesmo quando a falta de solidão comprometer nossa capacidade de pensar com clareza e crítica. Mas quando aproveitamos esses momentos para explorar a nossa solidão, não apenas somos forçados a confrontar quem somos, mas também podemos aprender um pouco sobre como superar a toxicidade que nos cerca em um ambiente social. Existe uma diferença entre a solidão passiva e a solidão ativa. A solidão passiva é algo que não temos controle e, como Freud classifica, representa o sofrimento do abandono e do luto pela perda do objeto de desejo. Uma pessoa pode se sentir sozinha mesmo rodeada de pessoas. Essa solidão não produz nada senão sofrimento e estagnação. Já a solidão ativa, que aqui vamos chamar apenas de solitude, representa a veneração e a apreciação da vida a só. A solitude é um estado de preservação da sua privacidade, do seu espaço e individualidade, e isso vem, normalmente, associado a um estilo de vida de separação física, emocional e espiritual do solitário. Não se trata apenas de estar sozinho, é um processo interno mais profundo. A introspecção e a autorreflexão trazem maior entendimento do mundo. Você vê as coisas acontecendo como um espectador e acaba fazendo previsões muito assertivas do futuro. Porém, a solitude requer exploração interna, um tipo de trabalho que pode ser incômodo, até mesmo excruciante. Pode dar um pouco de trabalho antes de se tornar uma experiência agradável. Mas, uma vez que isso aconteça,
talvez se torne o relacionamento mais importante que você já teve, o relacionamento consigo mesmo. Muitos gênios, artistas, cientistas e filósofos do passado e do presente utilizavam dos benefícios da solitude como uma forma de conexão existencial e epifania, e a defendiam publicamente, embora essa filosofia pareça contraintuitiva, principalmente numa era digital e hiperconectada, onde as respostas que se deseja podem ser encontradas facilmente em uma rápida busca no Google. Afinal, por que deveríamos ficar imersos em solitude se podemos encontrar o que precisamos online? Talvez seja essa busca desesperada pelo que está fora de nós que nos tira o prazer de nossa própria presença e também qualquer resquício de originalidade em nossa própria personalidade. Quer dizer, você não pode esperar ter suas melhores e mais brilhantes ideias quando estiver ocupado atendendo às necessidades de outras pessoas. Certo? Quando não estamos sob demanda dos outros, nossa mente tem mais espaço livre para ideias e projetos maiores. E estar menos disponível é também uma técnica poderosa para evitar o esgotamento mental e emocional. A solitude requer este equilíbrio. Estar totalmente presente quando estiver com outras pessoas, mas priorizar os momentos de solidão ao longo do dia. Reservar um tempo para ficarmos sozinhos pode nos ajudar a nos descobrir de maneiras que de outra forma não teríamos acesso. Isso porque temos espaço para explorar nossas fraquezas e nossos pontos fortes. Ao acompanhar esses momentos de introspecção, você poderá reconhecer como eles influenciam a sua produtividade no dia a dia. Felizmente, não precisamos fazer como Terzani e nos isolarmos em uma floresta no Japão. Podemos encontrar as respostas e uma paz infinda bem aqui, neste momento, se nos permitirmos parar e apenas ouvir. Gostaria de propor o seguinte exame. Será que o medo da solidão é na raiz um medo de si mesmo? Em nossa vida cotidiana, ocupados com trabalho e afazeres domésticos, e na maioria das vezes, na presença de outras pessoas, nossa máscara social vem à tona, e as partes internas assustadoras são empurradas e ocultadas no lugar mais fundo da nossa consciência, temporariamente. Uma vez longe dos outros, esses aspectos mais sombrios tendem a vir à tona e fazer sua presença conhecida. Aqui encaramos a escolha de confrontar essas sombras ou continuar nos apegando aos outros para nos distrair. Infelizmente, a resposta padrão é frequentemente a segunda opção. Tendemos a usar a distração e a companhia como fuga por não conseguirmos lidar com nossos pensamentos mais sinistros. E por essa razão, comumente, pessoas que usam a companhia por medo de encarar sua própria loucura estão rodeadas de pessoas imprestáveis. Essas pessoas estão desesperadas demais para exigir ou insistir que alguém seja sincero em vez de apenas engraçado, com conteúdo interessante em vez de apenas atraente. Elas se contentam com muito menos apenas por não terem força para pacientemente escolherem bem sua companhia. Além disso, mesmo num relacionamento amigável ou romântico, essas pessoas sempre estão dependentes de outros que temem menos a solidão. Dessa forma, quando argumentam por suas necessidades ou tentam estabelecer limites, acabam sendo vencidas pelo outro. Ademais, quando o medo do abandono nos torna excessivamente complacentes, construímos o que costuma ser chamado de falso self. Nossa personalidade se torna um mero reflexo de como acreditamos que os outros querem que sejamos. Não seremos espontâneos, não teremos opiniões originais. Por carecer de perspectivas autênticas, acabamos por nos tornar abaixo da média. Nos tornamos, do jeito errado,
um pouco de todo mundo. Dessa forma, ao sugerir a solitude, não é porque devemos ter desprezo pela humanidade, mas porque precisamos de tempo para redescobrir o nosso verdadeiro self. Ao fazer isso, nos tornaremos um amigo melhor, um companheiro melhor, e ganharemos valor e riqueza no convívio social. Sem tempo sozinhos, não temos espaço para autorrealização ou contemplação sobre nós mesmos. Nossos sentimentos, pensamentos, valores, identidade, forças, fraquezas, sombras. Nenhum de nós poderia dizer com confiança que conhece a si mesmo. Usamos qualquer coisa para nos distrair sempre que qualquer assunto interno ligeiramente doloroso ou desafiador surge à vista. Isso vai se acumulando e nos entorpecendo, e acabamos por não realmente sentir ou entender sobre nós mesmos. Apesar disso, quando decidimos enfrentar e reconhecer as sombras dentro de nós que foram suprimidas por tanto tempo, podemos, de fato, começar a domá-las, abraçá-las e nos tornarmos emocionalmente autossuficientes. Outro preço alto que pagamos pelo medo da solidão é a dependência. Quando você opera com a mentalidade de que apenas os outros podem torná-lo completo e espera que outro humano lhe dê amor, felicidade, valor, você acaba criando inconscientemente uma idealização divina dessa pessoa. E como a maioria de nossas histórias românticas terminam, não importa o quanto você minta para si mesmo, a fantasia perfeita acabaria se desintegrando e o ressentimento se acumularia por você e essa pessoa idealizada. Agora, se você é negligente com os próprios sentimentos e emoções, não pode esperar que os outros sejam responsáveis por isso, né? Isso nos lembra de uma verdade básica que está no cerne de muitos problemas de autoestima. Ninguém conhece você como você conhece a si mesmo. E tudo o que você está buscando dos outros, como amor, validação, compreensão, simpatia, etc., deveria sempre vir, antes de mais nada, de dentro. Muito provavelmente, você e eu já ouvimos frases clichês como "não dê a mínima para as outras pessoas, apenas seja quem você é". Por mais batida que seja esta frase, infelizmente, raramente as pessoas são assim, especialmente quando se está sempre cercado de pessoas e conversas constantes. Quando estamos perto de outras pessoas, há um ajuste natural e imperceptível do nosso corpo à presença delas. Você pode dizer que veste, age e fala de maneira que quiser, mas muitas das suas ações são controladas pela parte inconsciente do seu cérebro. E isso fica evidente quando estamos sozinhos em casa sem outras pessoas. Você pode colocar todas as suas manias para fora, fazer coisas que em outras situações sentiria vergonha, sem olhares, sem julgamentos. Por fim, a impermanência é uma lei universal. Nada dura para sempre, tudo está em constante transformação. É duro lidar com essa verdade, mas sabemos que eventualmente seremos deixados sozinhos. Ao desenvolvermos a capacidade para a solidão ativa, estamos parcialmente nos preparando para esse futuro inevitável. Mesmo que não pareça, a solitude não significa que você precisa ser contra a socialização. A proposta dela é que você tenha em mente que sozinho você já é o bastante para ser feliz. Você não precisa se ancorar em nada nem ninguém para determinar a sua existência e razão de viver. Com o tempo, entenderá que você possui mais espaço para encontrar tudo aquilo que sempre desejou e precisava. Uma pessoa que pode encontrar uma rica experiência de si mesmo em um estado solitário tem muito menos probabilidade de se sentir solitária quando estiver sozinha.